1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Como é que você sabe a verdade? Como é que você sabe o que é verdade? Será que é pelo que você vê, pelo que você toca, pelo que você ouve? Por isso que você sabe o que é a verdade? Se fosse assim, a gente teria que dizer que nossos sentidos não falham. Nossos sentidos falham. Nossos sentidos são imperfeitos. Será que é pelo que você estudou, que algum professor te ensinou, teus pais te ensinaram? Mas os professores e os pais podem falhar? Eles podem falhar ou são perfeitos? Podem falhar. Será que é pelas notícias, da imprensa, da televisão? Como é que você sabe o que é a verdade? Se todo ser humano ele tem os sentidos imperfeitos, uma percepção imperfeita, um conhecimento imperfeito, será que de outro ser humano eu posso obter verdades absolutas? Sim ou não? Não. Agora, se existe um Deus que é onisciente e é onipotente, e esse Deus falar conosco, eu posso obter a verdade por Ele? Sim. Existe outra maneira de eu saber a verdade absoluta sobre este mundo? Não. E se nós temos o que Deus falou registrado para nós, qual o grau de importância dessas palavras que Deus falou? Pequeno, médio ou total? Total. E se nisso que Deus falou, que foi registrado para nós, tem instruções sobre como eu devo viver e como eu devo agir como igreja, o quanto eu devo levar a sério essas instruções? Pouco? Muito? Totalmente? Totalmente. A única maneira de a gente saber a verdade é se existe um Deus que revelou essa verdade para nós. E nós cremos, pela fé que Deus nos deu, que a verdade sobre o mundo, sobre a vida, está escrita neste livro aqui, que é a palavra de Deus. Tão importante é isso, que quando se reúne o povo de Deus, ele não devia ter outro assunto além desse, as palavras que Deus falou. No versículo que nós lemos, Paulo está falando com uma igreja em que eles começaram a criar grupos em que cada um tinha um pregador de preferência. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas, e outro diz eu sou de Cristo. Mas Paulo falou antes aqui nesse mesmo capítulo, quem nós somos? Nós somos só ministros. Nós servimos a palavra para vocês. O que vocês têm que atentar é para a palavra que nós servimos. Quando você vai no restaurante, você quer a comida do restaurante. Se quem vai te servir é o garçom A ou o garçom B, importante é a comida chegar para você. Então aquela igreja estava escolhendo o garçom da comida. E Paulo tem que lembrar para eles, o importante não é o garçom, o importante é a comida.
que vocês vão receber. E ele fala: eu quero que vocês aprendam conosco a não ir além do que está escrito. A gente lê lá em Atos dos Apóstolos que o ministério de Apolo, depois que ele se converteu, era somente pela Escritura. Atos 18, 28 diz: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Esse é o ministério dele, mostrar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E a gente lê também em Atos 17, quando Paulo chegava nas sinagogas, no versículo 2, por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, disse a ele, Paulo, esse Jesus é o Cristo. Atos 17, 2 e 3. E aí Paulo diz: aprenda comigo e com Apolo a não ir além da Escritura. Tudo que nós fizemos entre vocês foi somente expor a palavra de Deus. Agora, eu não posso ir além da Escritura, porque se eu basear em alguma coisa fora da Escritura, aquela segurança, aquela certeza, eu não tenho mais. Porque vai estar como está no final do versículo: não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ah, mas Paulo disse isso. Paulo é falível, humano falível. Apolo disse isso. Apolo é humano falível. Então, as divisões, as separações, as heresias, na história da igreja sempre acontecem porque algum ser humano foi exaltado além da Escritura. E aí as pessoas seguiram aquele ser humano e quando ele errou, erraram junto. E naquilo que ele estava equivocado, se equivocaram junto. Quando nós temos uma âncora firme para nós, quando nós temos um firme fundamento, são as próprias palavras que Deus falou, estão registradas aqui. E ele diz: não vá além do que está escrito. Sempre que a gente vai além do que está escrito, é para eu criar confusão, debate, desavença, divisão. Porque além do que está escrito, é só a minha opinião. Além do que está escrito, é só a sua opinião. É a opinião do outro, a opinião do outro que eu li lá, do teólogo que eu gosto, do pastor que eu gosto, do fulano que eu gosto. Aí outra pessoa tem uma opinião diferente. Além do que está escrito, é sempre falível. Além do que está escrito, é sempre uma coisa que pode ser boa ou não, uma coisa que pode ser certa ou não, uma coisa que pode ser útil ou não, mas obrigatório não é. A palavra de Deus, por meio de Paulo aos Coríntios aqui. A própria palavra, ela se fecha nela mesma. Ela diz para não ir além do que está escrito. E aí a gente começa a pensar que se a gente seguisse essa parte aqui, não ir além do que está escrito, a maioria dos problemas das igrejas não existiria. Que todo mundo iria perguntar onde está na Bíblia que tem que ser dessa forma. Onde está no Novo Testamento que tem que ser dessa forma. E aí tem que ser apresentado. Porque todos adotaram esse princípio de 1 Coríntios 4:6. Não ir além do que está escrito. Jesus passou por uma situação semelhante, em que os discípulos foram cobrados que eles não lavaram as mãos conforme a tradição dos judeus. Para eles, Jesus respondeu assim: bem profetizou em Marcos 7, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas
que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Lá no versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. O que acontece é que quando eu vou além da Escritura, quando eu não me conformo com as sãs palavras da Escritura, do Novo Testamento, e eu escolho um mestre, eu escolho uma tradição, eu escolho uma linha para eu defender esta linha, este mestre, este teólogo, esta tradição, a gente costuma se apegar mais a essa parte diferente do que a parte comum da Bíblia. A gente repara que muitas seitas têm vários mandamentos morais exclusivos. Uma coisa que só eles fazem. Nós não fazemos isso, não fazemos aquilo. São coisas que eles próprios inventaram para se diferenciar dos outros. Eles foram além da Escritura, ouviram algum mestre com algum mandamento que ele inventou, para estarem assim se achando moralmente superiores aos outros. A 1 Coríntios 4,6 diz: aprenda conosco a não ir além do que está escrito. Nessa palavra, a gente tem uma reflexão para nós como indivíduo e para nós como igreja. Para nós como indivíduo, a nossa consciência tem que se sentir livre de tudo que a Bíblia não fala. Tem muitas coisas que circulam no nosso meio. Que a gente pode isso, pode aquilo. Você tem que perguntar em qual lugar do Novo Testamento está falando sobre esse assunto. Se não tiver escrito no Novo Testamento, a minha consciência tem que estar livre. Eu não tenho que sentir peso nenhum. Se não tem versículo bíblico falando daquilo, eu não tenho obrigação. Eu tenho obrigação porque a palavra de Deus fala. Jesus falou em Mateus 23 que os fariseus eles colocavam fardos nas costas dos outros e eles próprios não levavam esses fardos. Isso é uma tarefa bem agradável, né? Bem conveniente. Você inventar regras morais, vai colocando peso sobre os outros e contra a própria palavra de Deus. O que ela realmente diz, nós não nos atentamos e não nos esforçamos sobre o que ela fala. Para nós, como indivíduo, se não está na Bíblia, não tem que pesar no coração. Pergunte onde está na Bíblia. Onde está o mandamento? Qual o texto? Capítulo e versículo. Nem digo Bíblia, eu digo Novo Testamento. Mateus e Apocalipse. Se não tem, não tem que pesar no seu coração. É alguma coisa que alguém inventou, da tradição dele, da denominação dele, do líder dele, que você pode se sentir livre. Aliás, é de se perguntar. Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se o seu fardo não está leve, talvez esteja carregando o fardo que outras pessoas inventaram, não o fardo de Jesus. O fardo de Jesus é leve. O seu fardo de culpa, sentimento de coisas erradas que você fez, ou que você pensa que são erradas, depois que você entregou a vida a Cristo, e que sabe que seus pecados foram perdoados na cruz, o seu fardo está leve? Ainda não está leve? Se não está leve, como é o fardo de Jesus? Não é o fardo de Jesus. É o fardo que alguém colocou sobre você. Como igreja, essa palavra, aprendais a não ir além do que está escrito, para colocá-la em prática, tem que ter muita humildade como igreja.
primeiro Deus tem que nos dar muita humildade. Para a gente conseguir analisar cada coisa que se faz como igreja e perguntar, isso aqui realmente está na Bíblia? Isso realmente está no Novo Testamento para a igreja de Cristo fazer? E aí, se não estiver, a gente repensar se precisa fazer. Mas o nosso Senhor Jesus, aquele que disse que nos guiaria em todo o caminho, dele vem a força para a gente ter essa coragem. Se não fosse por ele, se não for pelo poder dele no Espírito Santo que nós habitamos, nós iríamos deixar ser enganados pelas regras, tradições, moralidades que os homens inventam para escravizar a nossa consciência. Mas como igreja de Cristo que leva esta palavra a sério, nós temos que ter a humildade de estar sempre analisando tudo que nós fazemos. É do Novo Testamento ou não? Se é do Novo Testamento, vamos fazer. Se não, não precisamos fazer. Esse Cristo que deu esta palavra, ele nos orientou logo no começo do ministério dele sobre os sinais de quem está no reino dele. Ele não deu regras morais. Ele falou: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. A ênfase dele não é nos dar uma lista do pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. A ênfase dele é nos fazer crescer em virtudes positivas. Ser pessoas cheias de amor, pessoas cheias de misericórdia, cheias de paz. Ao testemunho dele e para a glória dele. Que Deus nos ajude a nos apegar a esta palavra, naquilo em que ela nos liberta das invenções dos homens, que são acréscimos. Senhor Deus, eu te peço, esta palavra, não ir além do que está escrito, possa ficar guardada em nosso coração. Cada um de nós aqui, e nós como igreja, sejamos fiéis à tua palavra. Sem acrescentar, mas também sem diminuir. Porque sabendo que é o teu poder, o teu Espírito Santo, que nos capacitará nisso. E nós cremos que tu há de operar para nos aproximarmos dela. Em nome de Jesus oramos. Amém.